sair do corpo físico e se deslocar no espaço. Várias pessoas afirmam já terem passado por esse tipo de experiência. Mas será que realmente é possível fazer uma viagem astral? Veja na reportagem de Rejane Schumann. Você já teve a sensação de estar fora do seu corpo? De se ver atravessando as paredes de sua casa e sair voando como se fosse um anjo sem asas? Minha primeira experiência fora do corpo foi numa determinada noite que eu tinha me prontificado a ler um livro no meu quarto e eu estava com uma camisola longa, com um chinelo, me preparando para dormir e adormeci naquele momento na cama e de repente eu me vi fora do corpo, numa situação onde eu estava voando com uma rapidez muito grande. Eu tinha uma sensação muito agradável de estar se deslocando por entre montanhas, onde tinha, em alguns momentos, água, onde tinha um rio muito grande. E eu achei interessante que, nesse momento, eu me via exatamente como eu estava. Naquele momento que eu saí, que eu estava dormindo, com aquela camisola, eu me via exatamente voando na posição vertical, né, em pé, com camisola, chinelo, tudo que eu tinha direito. É comum pessoas afirmarem ter passado por experiências parecidas ou iguais à de Marília, de se sentir em outras dimensões, exatamente como esta cena do clássico da literatura infantil, Peter Pan. Poderia ser apenas um sonho, fantasia, mas para os adeptos de algumas religiões orientais, o possível desligamento do corpo e a projeção da consciência para além do que seria o seu limite faz parte dos rituais e do conhecimento religioso. O filósofo grego Platão teria sido um dos primeiros a afirmar que a mente humana era uma entidade por si mesma e que sua existência não dependia do corpo. Hoje, muitos séculos depois, cientistas já concordam que, além dos estados cerebrais determinados por leis físicas, há também estados mentais que estão fora do mundo material. Seria o caso das viagens astrais? Como explicar os milhares de relatos de casos idênticos no mundo inteiro, de pessoas que estiveram à beira da morte e, mesmo assim, durante alguns minutos, conseguiram ver tudo o que acontecia ao seu redor? O carro derrapou, bateu no poste, rodou. Aí, nesse momento, eu já me vi desacordada. Na verdade, eu não senti a batida do carro. No momento que o carro bateu no poste, já foi como se eu tivesse me desprendido do corpo. E nesse momento em que eu senti que eu me desprendi, fiquei meio atordoada e olhei para baixo. Eu estava como se eu estivesse flutuando e olhei e vi o carro batido, todo quebrado, e meu corpo jogado no banco do carona. O Dr. Werner Scheimpflug, diretor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Rio de Janeiro, explica o que ocorre nessas situações. A pessoa passa, num momento de um acidente físico, uma parada cardíaca, alguma situação que põe em estado crítico o corpo físico dela, ela tem essa experiência de se ver saindo através de um túnel de luz, entrando em contato com pessoas que já faleceram, conhecidos, parentes, ou com aquele ser de luz, muitas vezes dessa maneira é colocado. E nesse momento ela faz uma reperspectivação, uma análise, conversa com esse amparador, com essa consciência brilhante muitas vezes, e daí ela retorna ao corpo relatando todo esse tipo de experiência. O psiquiatra José Inácio Xavier diz que as viagens astrais podem ser provocadas por problemas físicos ou emocionais. Como clínico, em meu consultório, eu já observei vários relatos de pessoas que tinham essa experiência de sair do próprio corpo, de se ver fora do corpo, de dormir e viajar à noite e retornar no dia seguinte. E, no entanto, quando você observa essas pessoas longitudinalmente, ao longo do tempo, dentro de um processo psicoterápico, você observa que são pessoas que têm uma estrutura de ego frágil, né, que são dadas a interpretações fantasiosas, não só de fatos da realidade, mas de determinadas experiências de si mesmo, porque eles têm uma precária identificação com o seu próprio corpo. São pessoas que, em geral, têm um baixo nível de autoestima e uma superexigência muito elevada acerca de quem eles deveriam ser. As supostas revelações obtidas através das chamadas viagens astrais ou projeções da consciência já teriam sido até usadas em investigações das polícias secretas dos Estados Unidos e da Rússia.
Os casos que se conhecem, promovidos na União Soviética, nos Estados Unidos, da utilização de pessoas paranormais para a solução de crimes ou identificação de locais de sequestro, etc. e tal, tem algumas comprovações de acerto, de que as pessoas são capazes de, à distância, identificar pessoas ou locais. Agora, isso é um fenômeno um tanto aleatório, né? Se você estudar isso estatisticamente, você vai ver que também há uma margem de erro muito grande. Mas este fenômeno se tornou popular a partir das experiências de desligamento do corpo vividas pela atriz Shirley MacLaine, que chegou a produzir este vídeo para mostrar o que teria acontecido com ela. I could see the sunrise on the other side of the globe, and then with a sudden acceleration, I was back in my body. Em alguns casos, poderiam acontecer as chamadas projeções espontâneas da consciência. Muitas pessoas contam terem viajado de volta ao passado, uma experiência que lembra a conhecida terapia de vidas passadas. Foi o caso do decorador carioca Ângelo Bilbao, que nunca conseguiu explicações para o que aconteceu com ele. Eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava madornando, eu não sei. Eu realmente não tenho a menor ideia. Mas, de repente, eu fui transportado. Me transportei para um lugar completamente diferente daquilo que eu estou acostumado a ver. Não sei. Primeiro, que era um lugar bem alto, onde existia o mar perto, batendo nas pedras, muita bruma. Eu era bem mais novo, era bem mais alto, muito mais forte. Tinha uma criança do meu lado. E as vestimentas, uma das coisas muito importantes, a vestimenta, todo vestido de pele. Mas o mais impressionante disso tudo foi a exatidão de saber em que ano que eu estava, que é o ano de 1927. Quando eu parei, quer dizer, saí daquele sonho ou do transe, sei lá o que era, a coisa que eu mais me preocupei em saber era se realmente o que era aquilo. Eu corri para um livro à noite, se eram 2, 3 horas da manhã, não sei que horas eram, e justamente ao abrir o livro, fui procurar os países nórdicos, os vikings, o povo viking. Então, o mais que me impressionou muito foi as vestimentas, que eram exatamente as mesmas, porque no livro aparece, e o período em que os vikings estiveram na parte da Suécia, da Dinamarca. E era exatamente dentro daquele período. Eu acordei com muito frio, e estava calor, estávamos nos meses de verão, e como fazia muito frio no local, eu também, meu corpo estava gelado. Então, quer dizer, realmente eu não sei o que ocorreu, né? Eu queria era mais realmente saber, que uma pessoa me informasse que tipo de transporte eu tive, que tipo de viagem eu tive, né? Para acontecer uma coisa dessa, eu não sei, realmente eu não sei. O caso do senhor Ângelo parece ser um caso de retrocognição, que é a conhecida lembrança de vidas passadas. Esse fenômeno ele pode acontecer em diversos estados alterados da consciência, seja nessa transição entre o estado de estar acordado e dormindo, mas ele é muito mais fácil de ser alcançado quando nós estamos tendo uma projeção da consciência, o que é conhecido por viagem astral, desdobramento, projeção astral. Que algumas vezes, quando esse corpo extrafísico, esse corpo astral ou psicossoma se afasta durante muito tempo do corpo físico, a tendência é que toda a atividade desse nosso corpo diminua. Então, diminui a temperatura, diminui o batimento cardíaco, a frequência das respirações da pessoa, todo o metabolismo diminui, até novamente a consciência voltar novamente ao corpo e reassumir as funções. Então, essa sensação de frieza, de rigidez, algumas vezes, é comum as pessoas, durante esse tipo de experimento, relatarem. O médico Werner Scheimpflug começou a estudar o fenômeno a partir das suas próprias experiências. Uma das primeiras experiências que eu vivenciei, logo ainda na minha mocidade, foi a experiência de se deitar. Eu me deitava na cama e logo, fechando os olhos, eu flutuava e me sentia flutuando sobre o meu corpo, encostando com o meu nariz no teto, na parede, no teto. Os professores do Instituto de Projeciologia do Rio de Janeiro afirmam que qualquer pessoa pode aprender a sair do corpo e viajar até outras dimensões. Não é necessário ser um paranormal, um místico, um religioso. Qualquer pessoa pode vivenciar esse fenômeno. Basta a motivação, a curiosidade sadia, a intenção positiva e conhecer técnicas, conhecer meios de desenvolver esse fenômeno da melhor maneira possível, que é um fenômeno que enriquece, que melhora muito a vida da pessoa aqui nessa dimensão. É difícil comprovar
a veracidade, né, do fato de uma viagem astral ser possível, né, assim como também é difícil de refutá-la completamente. Um dos benefícios maiores é o autoconhecimento que proporciona à própria pessoa a consciência envolvida no fenômeno. Por exemplo, perder o medo da morte. Um dos maiores medos que a pessoa tem é o medo de morrer, não saber para onde vai depois desse momento. A projeção liquida com esse medo porque mostra que, na verdade, ninguém morre. O que morre ou o que é descartado é simplesmente esse corpo físico que a pessoa está utilizando nesse momento.